assim, doutor Manuel, quanto às leis, né, existe uma dúvida se existe alguma lei que regula a internet, já que a internet é a rede mundial de computadores, né? Nós sabemos que cada país ele tem a sua legislação, né? Algumas variam, né? Tem uma certa variável, mas a internet ela é mundial. Existe alguma lei que regula a internet? Existe um marco legal, né, aqui no Brasil, que estabelece sim, inclusive, sempre utilizando dessas analogias. Por exemplo, rola muito em redes sociais a questão de ofensas raciais, né? As pessoas costumam filmar e postar em rede social, coisa que quem republica aquele também vai ser responsabilizado, né? Essas ofensas. E essa questão de analogia, por exemplo, uma ofensa racial pode ser constatado como racismo ou pode ser constatado como injúria racial, né? Então essa analogia é justamente trazer, existe esse marco legal, mas trazer para o plano prático, onde é que aquela conduta ela vai ser inserida, né? E vai ser tratada conforme a lei estabelece. Então, injúria racial vai ser tratada como injúria racial e racismo como racismo. A diferença é bem sutil entre aspas. A injúria racial, por exemplo, eu profiro palavras de forma individualizada aqui para o Ayrton, chamando de negro, enfim, não ofensa, né? Mas chamando de, enfim, eu não vou falar aqui porque de repente eu não gosto de quadrar com isso, mas ele profere falava de cunhos racistas, né? Ele individualmente falando. Então isso seria injúria racial porque o único ofendido aqui seria ele. Agora, se eu me dirijo a uma coletividade, né, dizer a um grupo específico, aí sim, aí a minha responsabilidade seria por racismo, que é inclusive crime inafiançável e imprescritível. Como é que a pessoa pode ser responsabilizada, independentemente do tempo. Próxima pergunta agora para o Dr. Breno, né? Dr. Breno, como identificar se de fato está havendo abuso emocional? Porque acho que existe aí uma certa linha tênue, né? Onde é bem, assim, bem fino, né? A pessoa identificar se está ou não havendo abuso emocional, né? Se está havendo abuso emocional ou se seria, digamos assim, da parte da pessoa seria só, usando no termo popular, assim, fulano tá com frescura, né? Não é abuso emocional. Como identificar se de fato existe ou não abuso emocional? Pois é, a violência psicológica ela é muito sutil e muitas vezes ela é mascarada apenas como excesso de cuidado, como ciúme ou agressor. Não é porque ele é assim ou é assado, por isso que ele age dessa forma. Então isso muitas vezes ofusca a pessoa de perceber se realmente ela está vivenciando uma situação de violência psicológica ou não. Muitas vezes os momentos bons que a pessoa tem com aquele agressor, às vezes faz com que a pessoa, não, mas ele é tão bom comigo, é por causa disso, é por causa daquilo, e a pessoa acaba aceitando essa situação. Uma das coisas que mais confunde a pessoa é o momento de se perguntar se você realmente, se aquilo está causando em você. Você está sentindo que sua vida está mudando, e colocando, você está pensamentos de ansiedade, pensamentos depressivos, se tudo isso que você está vivendo está começando a afetar a sua vida, está começando a afetar a sua forma de pensar, a sua forma de ver o mundo. Se você começa a se perguntar se tudo isso que você vem passando está começando a afetar a sua vida, é hora de dar um sinal de alerta. Porque muitas vezes você pode estar entrelaçado numa situação e que com o passar do tempo vai se tornando cada vez mais difícil dar um passo às vezes para sair. Então realmente às vezes é importante que você dê esse passo. É importante que você feche esse ciclo de violência. Muito bem, legal. E realmente requer muita atenção, né? Requer muita atenção da parte da pessoa que está sendo agredida, né? Exatamente. É muito importante também que você muitas vezes tenha alguém em que você possa conversar. Muitas vezes o profissional, né, ele consegue entender melhor a sua situação. Muito importante muitas vezes buscar essa ajuda profissional. Mas muitas vezes o agressor, ele às vezes bloqueia a vítima de ter contato às vezes até com familiares ou parentes que
é muito importante que a pessoa ela tenha uma conversa, às vezes, com um amigo, se ela não pode procurar um profissional no momento, para ela poder ter uma segunda opinião, para ela poder ouvir melhor, entender de uma outra visão tudo que ela vem passando. É muito importante também que isso possa acontecer, né? Para que ela possa ter, desabafar de certa forma também a sua situação. Inclusive aqui na revista, esse material que vocês receberam, né, depois vocês explorem ele bastante em casa, né, um material riquíssimo, né, constituído aí por artigos, né, de profissionais da área da saúde, da área jurídica, inclusive também, né, e tem algumas dicas aqui a respeito de como identificar a questão da violência, né, a violência emocional. Diz que ele tenta humilhar e agredir você verbal ou fisicamente, ameaça abandonar você ou romper relacionamentos, promete se machucar caso você decida ir embora, deprecia seu corpo, suas características e habilidades em público ou privadamente, distorce suas palavras e omite fatos verídicos, faz chantagem emocional e manipula situações para benefício próprio. Tira sua privacidade apropriando-se de senhas de bancos, mídias sociais, celular e tantas outras, né? Ao ler os artigos, ao ler a revista, vocês vão poder conhecer um pouco mais. Doutor Manuel, quais são os públicos que são, de certa maneira, mais vítimas da violência emocional? O público, digamos assim, os públicos mais frágeis, né? Que acabam se tornando mais vítimas desse tipo de abuso. Eu considero que, inicialmente, as mulheres, né? Porque a gente vive numa estrutura que, infelizmente, ainda o machismo é bem acentuado, que o patriarcalismo também é muito acentuado. A gente já avançou muito, né? A cultura do Brasil ela já vem dando indícios de mudança, mas, infelizmente, ainda a gente percebe essa subordinação, né, do homem face da mulher, que o homem é tido ainda em determinadas situações como provedor, é tido como aquele que manda e desmanda dentro de casa, é tido como aquele que pode sair sem hora para voltar, é aquele que pode exercer determinados cargos onde a mulher não é bem quista, não é bem vista. Então são todas essas questões que colocam a mulher numa situação de vulnerabilidade. E é por isso que eu considero, respondendo a sua pergunta, que eu considero a mulher, né, e levando aí para a questão do gênero e não do sexo, que a mulher, ela tem sim esse aspecto de vulnerabilidade e que eu considero que ela seja um público-alvo dessas violências. Tanto, como o doutor Bruno falou, das 5 espécies de violências, né? A patrimonial, a moral, a psicológica, a física e a sexual. E também a questão dos idosos, justamente também pela questão da vulnerabilidade em que eles se apresentam, né? Muitos parentes veem como um provedor, muitos parentes veem como uma pessoa que traz uma certa responsabilidade que o filho, a filha ou os outros parentes não querem ter. Muitas vezes são pessoas doentes, são pessoas que de alguma forma não contribuem para a família e que acabam sendo negligenciadas de uma forma ou de outra em relação a essa questão. Eu considero, sim, as mulheres e os idosos como o grupo mais vulnerável e que possa, sim, ser objeto de violência justamente por conta dessas questões. Então, fazendo assim um ranking, diria o público mais atingido, as mulheres, né? Isso. Idosos. Uhum. Depois viria o quê? Crianças? E depois viria criança. Eu considero que sim, viram crianças. É porque, assim, cada grupo desses tem, digamos assim, um bojo, né? De estudo, de atuação. São públicos específicos. Então, para poder graduar, assim, é um pouco complicado. Eu nem diria se o primeiro estariam mulheres, porque cada uma é uma violência diferente, de acordo com a vítima, porque também são vítimas diferentes. Então, a gente percebe que existe uma proteção maior, e acho que por conta até motiva esse nosso diálogo. Como existe uma proteção, e inclusive a mídia também traz isso, né? A questão da violência da mulher, a gente acaba recordando mais da violência da mulher. Mas sem secundarizar também, não deixar de perpassar. Enfim, deveria estar de direito, né? A gente tem até o Estatuto da Pessoa com Deficiência também. Todas essas diretrizes, né, de inserção e proteção também da pessoa com deficiência. Então é difícil graduar. Acho que todas elas sofrem violência e a todas elas também deve se dar um destaque específico conforme o grau de violência que ela se apresenta.
Eu estou aqui com a sensação de que quem está mais atrás não está nos vendo, mas não sei se é só a sensação. Vocês estão vendo a gente aqui, então? Dá para ver? Ou não? Se não der, acho que dá para a gente ficar de pé um pouquinho, né? Já estamos cansados de estar sentado. Dando continuidade aqui, já encaminhando aqui para as últimas perguntas, a jornalista Gerliane Amorim, ela escreveu um dos artigos que está nessa revista. Ela é jornalista, estudante de psicologia, e ela apresenta como solução, como uma das soluções, digamos assim, para a violência psicológica, ela apresenta um termo chamado comunicação não violenta. Você poderia comentar para a gente o que caracteriza essa comunicação não violenta? Bom, a comunicação não violenta, ela é uma forma de você se comunicar ou de se expressar sem precisar agredir a outra pessoa. Quando a gente fala de comunicação, muitas vezes nós temos a comunicação ali passiva, onde a pessoa ela aceita tudo que a outra pessoa faz, ela acaba aceitando. Temos aquela forma agressiva, né, que a pessoa ela se expressa de uma forma agressiva e com gritos, impondo, e a outra pessoa acaba tendo que muitas vezes ou vai dar um choque, né, se ela for expressar de forma agressiva também. Temos também a comunicação assertiva, que é aquela que você se expressa de uma forma onde você consegue expressar o que você diz sem precisar machucar outra pessoa, né? Então a comunicação não violenta é quando é uma abordagem que é trabalhada a comunicação onde você consegue expressar a mesma coisa que você quer dizer sem precisar usar violência psicológica. Você consegue dizer para outra pessoa sem precisar usar humilhações, sem precisar rebaixar a outra pessoa. E pelo contrário, essa comunicação ela vai surtir um efeito especial na pessoa. Muitas vezes, a forma como nós nos expressamos, como nós nos comunicamos, ela acaba... A gente pensa, não, eu vou dar um conselho para fulana, mas o conselho faz rebaixar a pessoa, deixar a pessoa pior do que estava. E na verdade, às vezes a gente precisa, primeiramente, ouvir o outro, entender, se colocar no lugar do outro, começar a pensar de forma empática. Por que será que a fulana tá agindo? Se eu tivesse no lugar dela, né, como que tudo isso que ela viveu, como é que eu agiria? Como é que eu lidaria com isso? Tentar entender o outro, para depois a gente expressar muitas vezes a nossa opinião, né, uma opinião talvez mais vendo como que a nossa comunicação vai chegar no outro, né? Ao invés apenas de falar por falar. E às vezes nem o outro entende e acaba gerando uma situação cada vez mais desconfortável e afastando, né? Bom, nós vimos aqui que a proibição ela não é uma via aconselhável, né? Com relação à punição, doutor Manuel, de acordo com a psicóloga Keila Salles, estudos sobre educação e desenvolvimento apontam que não existe palmada educativa, pois geralmente a punição física é aplicada em um momento de raiva. Punição educa? Não. Já existem estudos, inclusive na área da psicologia, do behaviorismo, naquelas escolas lá da Gestalt e tudo, que falam daqueles... eu não sei, você sabe falar até melhor do que eu, movimentos condicionantes, se eu não me engano. É assim? Que usam lá os ratos, né, para poder... Condicionamento, para poder obter alguma espécie de comportamento conforme o seu objetivo daquele teste ali, né? Então, a punição para o ser humano, ela não tem essa mesma característica que para ratos, né? Por quê? Porque o ser humano é um ser racional. O ser humano, ele pensa, ele raciocina, ele consegue entender, ele consegue socializar, ele tem sentimentos, amor, paixão, raiva, ódio, desprezo, ciúme, inveja. Então ele pensa, ele sabe se colocar no mundo. Então a partir do momento que ele sabe se colocar no mundo, aí a gente toma aquela retórica, o diálogo, a conversa e a orientação. A punição que a gente tem aqui como exemplo master aqui no direito brasileiro, como institucionalização, a questão das prisões. As prisões, elas são feitas para retirar da sociedade aquela pessoa que de alguma forma cometeu um crime. Mas teoricamente falando, eu falo teoricamente porque não é o que acontece, teoricamente a pessoa vai ser retirada da sociedade e vai passar por uma espécie de ressocialização,
vai aprender uma profissão, vai estudar, vai frequentar não, vão ser levados a orientação religiosa para aquela pessoa, né? Ela vai sair melhor, ou pelo menos é para sair melhor do que entrou. E a gente percebe que na prática não é isso que acontece. A gente percebe que a pessoa que comete um furto aqui sai de lá pior do que ela entrou. Então, é mais um diagnóstico de que a punição ela não tem os efeitos pedagógicos que se objetiva com ela. E eu acho que eu já respondi a pergunta, né? Então, a melhor forma e a orientação é se utilizar mesmo o sentido pedagógico para poder orientar, porque o ser humano é um ser humano racional. Ninguém está lidando com animal. Do ponto de vista jurídico, existe alguma lei, algo assim, dentro da legislação, dentro da Constituição, que restrinja isso, com relação à questão da punição? A punição depende de que aspecto você esteja falando, tá? Porque, por exemplo, como você falou, uma palmada na mão foi abolido, porque naquele tempo era permitido, naquele tempo não tinha lei proibitiva. Hoje tem. Se você, uma criança na escola, leva como é que chama aquilo ali? Palmatória. Uma palmatória, aquilo ali é tortura. A tortura é crime. Inafiançável e imprescritível. Certo? Se você, de alguma forma, levando para a questão da violência contra a mulher, tranca sua mulher no quarto, você vai passar o dia todo aí, e leva comida, e leva água, isso é um crime também, que a legislação coloca. A questão esse nome agora, do crime. Cárcere privado. É quase isso. Pode ser também, sequestro e cárcere privado, mas tem outro nomezinho lá. Vocês estão entendendo? Então, a legislação, de várias formas, ela traz punição para tentar tolher essa questão das punições. E a partir do momento que a gente vive num Estado democrático, a autotutela que a gente fala, tipo, eu estou bem aqui com a discussão com o Dr. Breno e desfiro um murro na cara dele, isso é autotutela. Eu não posso fazer isso. Se de alguma forma ele me agride, eu tenho que procurar o Poder Judiciário para tentar resolver. Então, a autotutela não foi recepcionada pelo direito brasileiro, em raras exceções, mas de regra geral não. Em raras exceções que eu falo o quê? A questão da legítima defesa, né? Ela é permitida, desde que obedeça a alguns requisitos. Mas de uma forma, desse exemplo que eu falei, se não houver essa injusta agressão imediata, que é os requisitos da legítima defesa, então, se o Breno me ofende, eu vou procurar fazer um boletim de ocorrência, se for um crime de injúria, por exemplo, vou procurar o Estado para o Estado punir. Porque a partir do momento que eu voto, que eu tenho uma Constituição cidadã, que existe um contrato social, que é a Constituição, né? Que toda a população brasileira se reuniu e diga, a Constituição está aqui, todo mundo aceitou. Então, é a partir daquele momento que todas as leis que devem ser promulgadas, legisladas em obediência a essa Constituição, devem ser obedecidas. Então, não preciso mais... se alguém invadir meu terreno, meu sítio, por exemplo, e se apossar de um determinado pedaço de terra, eu não vou lá com arma e vou e mato e tirar a vida daquela pessoa, não. Eu procuro o judiciário para entrar com ação de despejo. E isso é válido também para a violência emocional. Em que sentido você fala? Se eu violento, por exemplo, eu ajo com violência emocional, sim. Violência psicológica. É para isso que existe a institucionalização. Quando a gente fala em institucionalização, é a institucionalização das leis. Por exemplo, Maria da Penha, ela trazendo para cá a questão da violência emocional e moral, psicológica e moral. Então, se a mulher ela é vítima daquela espécie de violência, ela tem a proteção legislativa e tem, teoricamente, é para ter todo aquele aparato para poder dar aquele sustentáculo para ela sair daquela situação. Muito bem, pessoal, estamos acabando, viu? Mais 2 perguntas, uma pergunta para cada um dos nossos profissionais. Lembrando que, caso vocês tenham perguntas, certo? Até agora ninguém se manifestou, acredito que está sendo tirado todas as dúvidas, né? Mas caso tenha, a gente vai abrir ainda para pelo menos umas 2 perguntas do público, tá bom? Podem estar se manifestando. Doutor Breno, eu acredito que pode, não sei, ao meu ver, eu acredito que pode talvez acontecer da pessoa ser um abusador emocional e não saber. Era a pergunta que eu queria fazer, né? Pode acontecer da pessoa ser um abusador e não saber que está sendo um abusador emocional, que está violentando, né? Às vezes acaba violentando outra pessoa e não percebe. Pode acontecer. Como que eu posso fazer para saber se eu estou ou não sendo um abusador emocional? Em muitos casos, o abusador, ele muitas vezes já passou até por situações em que ele já sofreu abuso, de fato, né? Seja em sua relação na infância, enfim. Mas muitas vezes ele já passou por essa situação e ele acaba repetindo a mesma situação.
Porém, muitas vezes o abusador, ele em alguns casos, ele não é que ele não se dá conta, mas ele usa aquela situação justamente para conseguir permanecer, às vezes, com a vítima, ou conseguir ali o que é. É tipo assim, uma situação que ele acaba agindo dessa forma. Então, é importante até que o próprio abusador, ele tenha consciência, ele reflita sobre suas atitudes. Porque muitas vezes ele está agindo de uma forma assim, visando, isso aqui que eu estou fazendo é pelo bem da minha família, é pelo bem dos meus filhos, é pelo bem ele coloca às vezes um ideal de por que ele está agindo daquela forma e ele acredita que aquilo respalda a sua atitude violenta. Então é muito importante que ele tenha uma consciência e comece a refletir, se assim, o que eu estou fazendo não é uma atitude violenta. Hoje acredita-se que todas essas questões, é por isso que a mídia ela aborda bastante tudo isso, justamente para que você tenha consciência dos seus direitos e seus deveres, né, do que é permitido e do que não é. Situações como insultos, xingamentos, né, tem tanto para filhos quanto para cônjuge, para idosos, né, para diversas situações, calúnia, difamação. Isso é algo que não é permitido nos dias de hoje. Pode ser que há muito tempo atrás era, digamos assim, era mais atenuado tudo isso, mas hoje tudo isso é considerado violência e é crime, né? Então é importante que o abusador tenha consciência dos seus atos e de que ele pode responder por cada um deles. Na grande maioria das vezes, né, os públicos que são colocados até por uma questão de índice, né, de incidência, são os públicos, como a gente colocou aqui, mulheres, crianças e idosos, né? Mas para quebrar aqui um paradigma, né, que normalmente o homem sempre é colocado como o abusador, né? O homem sempre é o abusador, mas pode ter, assim, alguns casos, você já acompanhou algum caso em que, ou já acompanhou, ou já viu, né, mesmo em redes sociais, na mídia, casos onde o homem foi a vítima, para quebrar assim um pouco, porque sempre é colocado, né, até porque é questão de índice, né, é questão de índice, mas eu acredito que seja relevante também a gente debater a respeito disso, né. O homem também é colocado também como vítima, às vezes, acontece. Sim, pode acontecer no caso de a mulher, ela também causar esse processo de violência psicológica, de outros tipos de violência também, né? Às vezes nem tanto físico, né? Porque assim, às vezes o porte físico da mulher naturalmente é menor, né? Aí às vezes não é nem tanto uma violência física, mas eu acredito que a psicológica ela pode sim rescindir muito mais, né? Uhum, exatamente. Até o doutor pode falar melhor que eu, mas quando a gente fala Lei Maria da Penha, né? Foi uma lei que veio pela conquista da luta, obviamente, pelos direitos das mulheres, mas ela também ali ressalta a questão também para o homem, né? Também ela é aberta para não é mais, né? Não é. Mas assim. Ô, droga. Bom, mas assim. Ou seja, quando a mulher tranca o cara em casa, não deixa ele pro futebol, não deixa ele passear, é violência também. Pronto, exatamente. Mas assim, até bom para deixar todo mundo certo, né? Então, assim, é importante que nesse caso haja também uma percepção do relacionamento, da dinâmica do casal. Se for no caso, por exemplo, o homem esteja sofrendo e tal, porque assim, às vezes a reação do homem nessas situações pode gerar também outro aspecto de violência. Então é importante que o casal ele esteja trabalhando justamente essa sua relação. Porque que a gente fala aqui das questões da punição, proibição, e o importante é a educação, de fato. O casal ele precisa também estar consciente de suas ações, para tanto o homem, tanto a mulher, né, não só na relação, né, homem e mulher, mas em todas as relações afetivas. É importante que você perceba que situações em que você está se posicionando, como que você está comungando, né, relacionando-se com aquela pessoa, para que você possa sim perceber se essa relação está sendo de forma boa, afetiva, ou se está sendo agressiva. Bom, última pergunta aqui para o doutor Manuel. Doutor Manuel, qual que é o limite entre a disciplina e o abuso?
Eu considero que a disciplina vem do amor e o abuso vem da repulsa, né? Eu acho que tá justamente isso aí. Quando você abusa, você tá lá para satisfazer o seu ego pessoal, o ego do abusador. E quando você educa com base no amor, o nome já diz, é fazer um exercício de altruísmo, é querer o bem do outro para que ele consiga entender as consequências daquela situação, para que ele consiga se desenvolver como ser humano, como pessoa, e consiga ser uma pessoa independente e livre desses vícios do abusador, digamos assim. É uma situação bem tênue também, mas eu entendo que seja dessa forma. Que o abusador, ele faz o abuso, mas por satisfação pessoal. Enquanto a situação mesmo de educação, não, ele faz por amor. Suas considerações finais, depois, doutor Breno, 2 minutinhos aí para as considerações finais. Eu fiquei até surpreso quando eu recebi o convite do Ayrton. Ele mandou um áudio quase 2 minutos e lá vem bomba. Aí não, graças a Deus foi, né? Terminei de escutar o áudio, fiquei até feliz pelo convite. Tá passando um pouco, né, de informações para vocês, até mesmo porque a informação sempre é bem-vinda, é através da informação, do conhecimento, né, que a gente consegue mudar esse mundo, não é através da sanção, da punição, né, que a gente já viu aqui. E tentar, através de cada encontro desse, através de cada informação que a gente repassa, tanto do Dr. Breno quanto minha, tentar, né, jogar uma sementinha para tentar ver se a gente consegue mudar alguma coisa. Porque eu creio que o intuito de 20 anos de estar aqui, né, com esse projeto, com certeza tentar, ou pelo menos se já não conseguiram, né, pelo menos conscientizar pelo menos quem está presente, e a partir daqui outras pessoas também recebem essa informação e passam também para os familiares, para os amigos, para os vizinhos, tentar jogar essa sementezinha de esperança e almejar, né, mudar, se não o mundo, mas pelo menos a comunidade que a gente vive, a igreja que a gente frequenta, o ambiente que a gente, enfim, a família, de uma forma geral. Então, eu estou muito lisonjeado de estar aqui. Conheci também o Dr. Breno, né? Satisfação imensa. E me coloco também à disposição, caso necessitem, viu? Depois, já disponho aí meu nome para poder estar passando mais informações jurídicas, né, para vocês. Eu espero que eu tenha me feito compreender. E agora vai passar as perguntas para eles, né? Espero também que se tiver alguma dúvida, ficar algum questionamento, principalmente em relação às questões jurídicas, né? Nesse momento, ficar em relação à questão da psicologia do também está disponível, tá? Bom, e eu quero também agradecer o convite do Ayrton, né? E esse momento especial, né? Vi que foi feita toda uma programação, né? A gente fica feliz e agradece também a todos que vieram, para conhecer mais um pouquinho, e eu acredito que saem daqui com um pensamento diferente, né? Assim espero que saiam daqui com uma reflexão sobre a importância, né, de ver como que as nossas relações elas estão se construindo. Eu achei muito interessante a imagem da capa da revista, que é essa mesma que tem aqui, e justamente representa toda essa violência psicológica, e justamente a quebra disso. Por exemplo, o desenho é uma mulher dentro de uma gaiola, com as cordas manipulando ela, né? Então, assim, é importante muitas vezes cortar essas cordas que estão prendendo aquela mulher naquela situação. Sair, quem sabe, da jaula ali, daquela prisão que ela está vivendo, para que ela realmente possa ser livre, né? Para que você realmente possa ser livre dessa violência psicológica. Que, de fato, você não se permita permanecer nessa relação, não se permita permanecer nessa situação, se realmente não está lhe fazendo bem. Se realmente você está sofrendo tudo isso, é importante que você denuncie, converse, que você tenha esse posicionamento e que você não aceite essa situação. Então, são essas as minhas considerações. Bom, não sei se acredito que tenha ficado bem compreendido, né, a explanação feita espontaneamente, né, para os nossos palestrantes, depois aqui no diálogo, mas caso tenha, né, alguém tenha alguma pergunta a fazer, ou talvez se não tiver para fazer em público, né, acredito que os nossos amigos, né, durante ali o lanche vão estar à disposição, você pode procurar no particular, né, às vezes a pessoa fica um pouco constrangida, né, de eu fazer uma pergunta pessoal em público, né, mas vou abrir aqui para o irmão Bené, né, fazer a sua pergunta, fique à vontade. Boa noite para todos, né? Boa noite. Eu gostaria de fazer a pergunta para o
Tudo bem, boa noite para todos. Gostaria de agradecer a presença de cada um que chegaram até aqui, os nossos amigos, inclusive o nosso doutor Manuel, que a gente já conhece, meu irmão que eu não conhecia, mas que seja bem-vindo, nosso irmão já conhece. Sim, doutor Manuel, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor sobre a Lei Maria da Penha, né? Só tem punição para os homens ou para as mulheres? Tudo bem, ok. Boa pergunta. Esse é um questionamento que sempre existiu, né? A Lei Maria da Penha, ela tutela, protege as mulheres, tá? E quando se fala em mulheres, está envolvendo a questão do sexo, mas do gênero, né? Porque existem as transexuais, travestis, que se entendem por gênero feminino e também há entendimentos de que elas têm essa proteção também da Lei Maria da Penha, tá? Em relação à questão de ser aplicado só para mulheres, sim, seu Bené. No caso de um homem ser violentado, a gente até comentou aqui, seria aplicado o Código Penal e não a Lei Maria da Penha. Por que existe uma Lei Maria da Penha e não existe a Lei do José da Penha? Já foi questionado também sobre isso. É porque, assim, tudo parte do princípio da isonomia. Então, se existe uma Lei Maria da Penha, é porque, de alguma forma, as mulheres elas são mais frágeis e sofrem mais violência, com índices, né, de criminalidade maior, como a lei do feminicídio. Então, o Estado ele tenta dar essa proteção maior no sentido de equiparar essa proteção à questão da proteção dos homens. Que o homem, por si só, ele tem essa proteção pela questão patriarcal, pela questão do machismo, enquanto a mulher não. A mulher, historicamente, ela foi sempre submetida a essas questões culturais. Então, a intenção da Lei Maria da Penha é justamente tentar levantar a mulher em sentido de proteção e fazer com que ela seja tratada, né, dando esse tratamento diferenciado, mas tratada e protegida, porque os índices de violência em face das mulheres são bem mais acentuados. Pessoal, em questão do horário, né, acredito que ficará compreendido, né, em questão do horário, as perguntas que vocês tiverem, né, depois nossos amigos ainda vão estar alguns minutinhos aqui à disposição, que eles vão lanchar com a gente também, né, mas de antemão eu quero aqui, em nome do projeto, né, em nome da organização desse projeto, agradecer a disposição de cada um de vocês, certo, de estar vindo aqui, né, Dr. Breno, que vem de tão longe, né, Guaraciaba, tacou de Guaraciaba para cá só para participar conosco, né? O doutor Manuel é daqui mesmo de São Benedito, mas também, né, com certeza, cada um tem seus compromissos, então abriram mão de alguns compromissos para estar aqui com vocês, né? Um momento muito rico, né? Um momento educativo, então queria, né, que vocês dessem, né, uma calorosa salva de palmas, né, para os nossos palestrantes, em forma de agradecimento pela a sua disposição em estar vindo participar do nosso Quebrando o Silêncio 2022, tá certo? E como os dois já colocaram, né, caso alguém queira também, a gente pode estar disponibilizando o contato, né, caso seja alguma questão psicológica, que você queira estar sentando com o Dr. Breno, conversar com ele, ou alguma questão jurídica, o Dr. Manuel também vai estar à disposição, tá bom? Para encerrar, eu queria aqui pedir aqui a atenção de todos, né, inclusive o pessoal que está ali no lanche, quem está conversando ali nas redondezas, para a gente encerrar com um texto bíblico, tá certo? A gente encerrar com um texto bíblico aqui muito legal. Pedir a Bíblia aqui do irmão Chiquinho emprestada. Um texto daquele que sofreu também muitas violências, né, torturas, nosso Senhor Jesus Cristo. E ele nos deixou aqui em São João. Quem tiver sua Bíblia aí também quiser acompanhar. No Evangelho de João, capítulo 10. João, capítulo 10, versículo 10. Essa é a fala do próprio Senhor Jesus, né? Jesus, o bom pastor. Aqui ele se apresenta como o bom pastor. E no versículo 10 ele diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Então, Jesus ele veio, né, sofreu tudo que ele não merecia, né, sofreu todo tipo de violência, sofreu todo tipo de abuso que a gente tem combatido por meio do Quebrando o Silêncio e outros projetos. E ele diz que veio, sofreu tudo isso para que nós tivéssemos vida, mas não é uma vida qualquer, né? O desejo de Deus como um bom pai, né, como nosso Deus, como nosso Senhor, é que nós tenhamos vida e vida em abundância. E para que nós possamos ter vida em abundância, nós precisamos nos livrar
né, muitas das vezes desses laços que ainda prendem a sociedade e infelizmente ainda nos prende às vezes também dentro das instituições religiosas, né, esses traços de violência, às vezes o machismo que predomina. Então nós precisamos nos livrar de tudo isso para que nós possamos aqui ainda ter vida em abundância, amém? Vamos ficar de pé. Queria convidar a nossa anfitriã, nossa amiga Aparecida, né, aqui para conduzir, né, um momento, uma prece para nós encerrarmos o nosso programa, nossa programação de hoje, e logo após a gente vai ter um lanche ali, né? Se ela quiser aqui dar suas palavras também, fique à vontade. Boa noite, irmãos. Boa noite aos nossos amigos que nos visitam. E primeiramente eu quero agradecer a cada um de vocês que se fizeram presente nesse projeto que é muito importante para a igreja, muito importante para a comunidade, é muito importante para cada um de nós. Então, quem puder, vamos curvar a fonte e vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai querido, te agradeço, Senhor, por mais um dia. Te agradeço pela vida, pela saúde, pelo alimento que o Senhor nunca deixou faltar, Pai. Peço que o Senhor venha abençoar cada um que está aqui presente, que o Senhor venha cuidar das enfermidades de cada um, Senhor, amém, que venha guiar em seus caminhos, Pai. Amém. Fica conosco, nos proteja, nos guarde e nos livre de todos os males, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Pessoal, muito obrigado, né? Agora eu espero que todos possam também aguardar para a gente poder compartilhar ali um lanche ali que foi preparado com todo carinho. Obrigado, pessoal. E quem quiser, né, fazer sua sessão de fotografias aqui na nossa decoração, né?